Gente, a paz do Senhor, tudo bem? Júnior aqui de novo para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, em especial para a classe de jovens, tá? Galera, hoje eu quero pensar com vocês a respeito de um jovem chamado Enos. Cara, eu falo para vocês que eu tô meditando nisso, eu até preguei em uma live essa semana sobre isso e isso ficou na minha cabeça. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, mas Enos, para a gente começar a pensar hoje a respeito da nossa lição, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo de número 4 e o versículo de número 26, por gentileza. Olha o que a palavra do Senhor diz. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Vou repetir. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Galera, para quem não sabe, Enos, ele é neto de Adão e ele é filho de Sete. Se você não sabe, depois que Caim mata Abel, Adão e Eva têm mais um filho e pôs o seu nome de Sete. E Sete teve um filho e pôs o seu nome de Enos. Tá, e o que isso tem a ver? Vamos pensar um pouquinho no contexto. O pecado tinha acabado de entrar na humanidade, Adão e Eva pecam, eles desobedecem ao Senhor, eles se escondem. Deus faz uma roupa de pele de animais para ele, todo mundo conhece a história. E logo em seguida vem o primeiro assassinato, Caim, ele mata Abel. E o cenário era esse. O Senhor, ele expulsa Adão e Eva do jardim e não tinha mais companhia, não tinha mais, porque a Bíblia fala que, a Bíblia nos mostra que na viração dos dias, o próprio Deus ia conversar com Adão e com Eva. Só que não tinha mais isso, porque o pecado estava no mundo. E esse é o cenário de pecado, não tem mais comunhão, não se ouve mais a voz de Deus, a humanidade segue um rumo e Deus, ele continua no céu só observando. E isso é tão sério porque a Bíblia nos mostra que em um certo momento o próprio Deus, ele fala que se arrepende de ter feito a humanidade. E esse é o cenário. E Caim mata Abel, Caim vai viver a vida dele, Caim tem esposa, Caim tem filhos, e a economia da época começa a dar certo. A Bíblia fala que os primeiros instrumentos musicais são feitos, isso é muito legal também. As primeiras pessoas que mexiam com ferro também aparecem, e começa a dar tudo certo naquela civilização, porém, sem a presença do Senhor. Até que um dia, Sete tem um filho, e o seu nome era Enos, e a gente chega agora no versículo de número 26. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E aqui é um marco na história. Existia uma história, agora depois de Enos outra. Por quê? Porque ele começa a invocar o nome do Senhor. Eu quero pensar com vocês a respeito dessa palavrinha. O que é invocar? Galera, invocar é diferente de orar, porque orar é súplica. Você pede, Senhor, me abençoa, Senhor, derrama do teu poder, Senhor, me abençoa meu emprego, Senhor, me cura, seja lá o que for, isso é uma oração. Invocar o nome do Senhor é chamá-lo, é trazer o Senhor para a conversa, é trazer o Senhor para o centro, é trazer o Senhor para a roda, é trazer o Senhor para a sua vida, é trazer o Senhor para todas as suas decisões. Isso é invocar, é quando você acordar, você falar, Senhor, que o meu dia seja na tua companhia. No meio do dia você lembrar e falar, Deus, que bom que o Senhor está comigo. Isso é invocar. E a Bíblia nos mostra que Enos, ele começa a fazer isso, ele sente falta. Embora tudo começa a dar certo, mas a gente aprende que sem a presença do Deus Todo-Poderoso, as coisas podem até caminhar por um momento, mas falta muita coisa. Na verdade, falta uma coisa que vale por todas, que é a presença de Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos mostra que Enos então começa a invocar o nome do Senhor. Isso reflete para a sua vida toda e até para os seus. Para a gente não perder tempo, olha que maravilha. Enos, ele começa a invocar o nome do Senhor e na sucessão ali, na sua descendência, existe um homem por nome Enoque. E Enoque, a Bíblia fala que ele andou com Deus e nunca mais se viu. Como assim? Cara, Deus achou tanta graça em Enoque que levou Enoque embora. Enoque foi embora, nunca mais ninguém viu. Tá bom, todo mundo lembra que Enoque andou com Deus, mas ninguém lembra.
talvez passava despercebido, mas hoje eu estou aqui para te fazer lembrar que Enoque andou com Deus, mas a gente não pode esquecer do avô dele, do bisavô, não sei direito nem o que era, mas a gente não pode esquecer que alguém lá atrás começou a invocar o nome do Senhor. Enos, ele trouxe tanto Deus para a conversa, Enos, ele começou a invocar de uma maneira tão forte Deus, que agora Enoque anda, mas só é possível andar com Deus quem invoca. Só é possível ter intimidade aquele que pede. Pegou? É por aí, para a gente não perder tempo. E Enoque andou com Deus. Na linhagem, na descendência de Enoque, tem uma pessoa chamada Noé. Noé, eu nem preciso contar a história, todos vocês conhecem. Deus achou graça aos olhos de Noé, que em certo momento Deus entrega um projeto importantíssimo, que é a construção de uma arca. Todos conhecem a história, Noé e sua família se salvam. Para a gente não perder tempo. Depois vem Sem, e vamos pular um pouquinho, tá? E depois vem Abraão. Abraão é um sobrenome de Deus, como o nosso próprio pastor disse. Hoje, quando a gente lembra do Deus de Israel, a gente fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todo mundo lembra de Abraão. Mas eu quero te fazer lembrar que lá atrás, o seu descendente, seus ancestrais, um jovem chamado Enos começou a invocar o nome do Senhor. Depois de Abraão vem Isaac. Depois de Isaac vem Jacó. Depois de Jacó vem Judá. E é tão interessante que Jesus, ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. A gente lembra que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas eu preciso te fazer lembrar que um descendente, um ancestral de Judá, chamado Enos, resolveu invocar o nome do Senhor. Depois de Judá vem Jessé, e é interessante falar que Jesus, ele é da raiz de Jessé. A gente fala de Jessé, mas eu preciso lembrar que os ancestrais de Jessé, um jovem chamado Enos, resolveu mudar e falou: a partir de hoje eu vou pedir o Senhor, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou trazer o Senhor para a conversa. Depois de Jessé, o rei Davi. O principal rei da história de Israel, o homem segundo o coração dele. Todo mundo lembra de Davi. E depois de Davi, não preciso nem dizer, o nosso Salvador Jesus Cristo, filho de Davi. Olha que maravilhoso. Um jovem chamado Enos, lá atrás, quando o pecado entrou no mundo, quando as pessoas esqueceram de Deus, ele pôs um ponto e uma vírgula e disse: a partir de hoje eu vou trazer Deus para a minha realidade. E essa palavrinha que eu quero deixar para vocês. Entenda que o que você faz hoje vai refletir para a sua vida toda. E eu posso dizer, vai até refletir para os seus, a sua descendência, porque a Bíblia fala, se eu não me engano, no livro do Provérbios, a memória do justo é preservada. Um jovem lá atrás, por nome de Enos, invocou o nome do Senhor. E olha o resultado que deu. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Jessé, Davi e Jesus. Olha a importância que tem invocar o nome do Senhor. No nome de Jesus, que você entenda que é importante, que é preciso trazer Jesus para o centro das suas decisões, para o centro das suas emoções, para tudo que você for fazer na vida. Vou deixar um exercício para vocês. Amanhã, quando vocês acordarem, hoje mesmo dá tempo, se você não fez. Diga palavras de adoração ao Senhor, mas traga Ele para o centro. Jesus, como é bom te ter. Que o meu dia possa ser cheio da tua presença, que eu possa ter a tua companhia, que eu possa te sentir. Tem uma canção que a Mari fez, que o final da canção diz assim: em cada respirar eu quero te sentir. Você consegue imaginar você sentir a presença de Deus em cada respirar? Quer dizer, em todos os momentos da sua vida. Aprenda esse princípio. Invoque o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue abençoando nossos pastores, pastor Belchior, pastora Rafaela, os nossos líderes, pastor Sérgio, evangelista Thaís Decleve, os nossos líderes aqui da Igreja Sede, a Dani, o Tiago e todos os líderes da Debrais Americana. Que Deus continue. Fiquem ligados que em breve teremos novidade. Deus abençoe.